Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Meu nome é Lucas Dierings e a gente aqui fala com produtores rurais de todo o Brasil, trazendo novidades sobre negócios rurais, sucessão familiar, liderança e inovações tecnológicas. E hoje vamos falar de um tema muito importante, principalmente para produtores que são diversificados, como é o caso da suinocultura, entre outras aqui. Mas a gente vai falar mais especificamente hoje do biogás, né? As transições energéticas, biometano e como isso vem influenciando também as oportunidades desse setor. E para isso a gente traz aqui um especialista na área, que é o Felipe Marques, ele que é diretor de desenvolvimento tecnológico do Cibiogás, está envolvido lá com o PTI junto com a Itaipu, ele vai contar um pouquinho mais do trabalho dele. É um amigo que eu tenho em comum com o Angelão, amigo meu que recomendou ele, lá, que é também lá de Foz e trabalhou no PTI. Seja muito bem-vindo aqui ao AgroJovem, Felipe. Lucas, obrigado. Um prazer estar aqui conversando com o teu público e especialmente para falar de biogás, biometano e o quanto que isso pode ajudar a aumentar a competitividade dos produtores, desenvolver a região. Então, eu fico feliz com a oportunidade. Não, é sempre uma honra trazer informações relevantes aos nossos produtores rurais, para quem já investe na suinocultura, para quem não investe ainda está pensando em investir na suinocultura, e para quem é do setor do agronegócio e quer entender um pouquinho mais como que funciona isso na prática. Então, são todos bem-vindos a mais Uhum. um episódio aqui. Né? Eu gostaria primeiramente de fazer um convite para você que quer aprender mais também sobre aves, suínos, leite, né? Toda a cadeia de proteína animal, que em Toledo, ali, no mês de abril, vai ter o evento do Inova Meat, né? Inova Meat sempre falando sobre avicultura de corte, suinocultura de corte, também leite, né? Então vai ter vários palestrantes, cursos que lá vamos trabalhar, né? E o Inova Meat ele está nos dias 12, 13 e 14 aí de abril, em Toledo, né? Que é uma organização lá junto com o Sindicato Rural, a Secretaria de Agricultura da Prefeitura, né, e tem um apoio de várias entidades. Estaremos lá, então quem quiser faça parte, busque também na internet a inscrição. Vou deixar um link aqui para facilitar para todo mundo. Vamos ao que importa. Felipe, como que é o seu trabalho Uhum. hoje no Cibiogás lá? Como é que você vem trabalhando, como a entidade vem trabalhando essas frentes hoje? Então tá. Lucas, deixa eu falar um pouquinho da história do CBiogás, né? O CBiogás é uma instituição dedicada para o biogás e biometano, uma instituição de ciência e tecnologia. Ela faz 10 anos agora, em 2023. Ela começou como um projeto dentro do Parque Tecnológico do Itaipu e há 10 anos se estabeleceu como instituição. Então tem um trabalho independente e dedicado para o desenvolvimento do biogás e biometano no Brasil. Então, dentro das atividades do CBiogás, a gente dá suporte ao desenvolvimento de tecnologia, suporte à disseminação e treinamento, a questão de como tomar decisões, especialmente, né? Então, o CBiogás não vende equipamentos, né? A gente não vende nenhum gerador, nenhum biodigestor, mas como é que alguém que está interessado em colocar biogás decide qual a tecnologia que é melhor para ele, qual que é o melhor manejo que ele deve utilizar, o que é um número realista quando ele fala de produzir biogás dentro da propriedade dele. Então, dentro disso, nas diversas dimensões do biogás, né, do biogás do produtor, de um suinocultor, até de uma agroindústria, de um frigorífico, de um aterro sanitário, de um condomínio de produtores, a gente dá suporte a essa decisão. Né? Que tecnologia usar, o que é um número razoável para o que eu estou fazendo, o que são os serviços que eu tenho que executar. Então, basicamente, esse é o principal serviço que o CBiogás executa. Então, ele traz segurança para quem quer tomar a decisão de investir e colocar projetos de biogás e biometano no Brasil. Que bacana. Então, pode ir. E hoje vocês atuam mais forte é na suinocultura mesmo, né? A nossa maior experiência é na suinocultura. Né? Então, desde o primeiro dia de ser biogás, a gente monitora uma planta de suinocultura. Mas a gente tem experiência aí com o laboratório nosso, né? O CBiogás tem um laboratório, é o único laboratório acreditado pelo Inmetro para análises de biogás. E a gente já avaliou 300 resíduos diferentes. Então a gente conhece de cama de rato
de coelho de laboratório, a capivara, a salmão, a peixe processado, a óleos. A gente já testou uma série de resíduos diferentes para a produção de biogás, mas o que a gente tem mais histórico, até pela região onde a gente está instalado, as demandas que a gente teve aqui e o começo do CBiogás, né? O CBiogás começou, né? A semente que criou o CBiogás está vinculada a reduzir os impactos ambientais da produção de proteína animal no oeste do Paraná. Legal. Então, Itaipu, preocupada com a questão de qualidade de água, falou o que a gente pode estabelecer de técnicas, né, de tecnologias para os produtores da região, para que eles consigam fazer o tratamento do dejeto, né, reduzindo o impacto na qualidade de água, mas de uma forma que eles consigam ter rentabilidade com isso. Né? Então, por isso que o biogás ganhou muita força. O biogás entrou com essa possibilidade de pegar o dejeto, tratar o dejeto e ter o biogás à disposição ou para usar numa aplicação térmica, né, num fogão ou substituindo uma lenha, ou usar para geração de energia elétrica. E hoje, né, a gente já conhece uma série de aplicações do biogás aí, até o trator a biometano a gente já tem no Brasil. Né? Vou falar para você que eu coloquei o pezinho um pouco nessa área aí quando eu estava na faculdade, que eu fui Uhum. orientado ali pelo Elisandro Pires Frigo, né? Era meu orientador de Sim. faculdade, vocês devem conhecer, ele trabalhou muito nessa frente. E o meu TCC na época foi os efeitos da aplicação de água residuária da suinocultura, né? Depois do biodigestor, na infiltração de água no solo. Então a gente tinha que fazer um projeto que simulava chuvas em diferentes doses de aplicações de água residuária e nós Uhum. tínhamos que calcular a infiltração de água no solo de acordo com que a água ia ali infiltrando no solo, né? Então a gente tinha era um tempo fazendo isso, um bom tempo fazendo Uhum. isso, aí junto com também o professor Johnny na época, e a gente veio Sim. trabalhando isso. Por quê? Porque a água residuária ela cria ali uma crosta, né, no solo e atrapalha um pouco a infiltração. E quanto que isso pode impactar? E junto a isso tinha pesquisa sobre poluição difusa, depois até o Angelão lá entrava com também as pesquisas dele da batelada, e a gente depois ia para Uhum. o biometano, hidrogênio, aí já saía da minha alçada agronômica, né? Mas no que refere à questão agronômica, infiltração de água no solo, a gente estava bem envolvido ali. Né? Então eu É, lembro que tinha alguma questão também de bolsas com PTI, né, nessa frente. excelente. E te digo que existe um desafio, eu digo que tem uma porta ainda fechada dentro do mundo de oportunidades que o mercado de biogás traz, que é a questão do digestato, né? Que é o efluente do biodigestor, que ele tem alto valor agronômico, né? Ele tem baixa carga orgânica, mas tem bastante nitrogênio e fósforo, e que carece de se estabelecer rotas de valorização dele como produto, né? Então, hoje, o último levantamento que a gente fez, somente 2% das plantas de biogás no Brasil faziam dinheiro com o digestato, conseguiam vender o digestato. Todas as outras tinha que pedir favor para espalhar o digestato. Só que é um produto que tem alto valor agronômico, né? Então, existem quais são as barreiras que estão atrapalhando para o digestato avançar, né? Então, você falou da questão agronômica, eu entendo que tem aí um mundo de oportunidades que precisa ser melhor tratado aí em relação ao digestato e suas aplicações O agronômicas aí. digestato aí, para o nosso ouvinte, às vezes, que não está no meio da área, né? O digestato é aquela água que sobra ali do biodigestor depois Isso, da produção, né? isso. A Tá, gente chama legal. o pessoal chama de biofertilizante, mas a gente prefere chamar aí conceitualmente de digestato porque ele pode ou não ter as características de um fertilizante, né? Então talvez ele precisa aditivar alguma coisa para daí poder chamar de fertilizante, né? E aí, até porque esses nutrientes que tem ali nesse digestato, eles também não são padronizados, né? Tem uma certa Isso, variação, né? Então, isso. Não tem uma rotular, não está pronto para rotular, né? Então precisa fazer
precisa fazer esse trabalho. Mas é um produto que está à disposição do produtor ali, né? Então, o produtor, ao invés de usar o digestato que está ali na disposição, às vezes ele compra fertilizante e ainda aplica digestato em cima e acaba fazendo uma sobredosagem aí de fertilizante ou ainda gastando de forma desnecessária, né? Sim, sim, não, exatamente. Mas vamos pensando na Então, é um suinocultura, ponto que vale ter bastante atenção aí dentro da economia do biogás. mas pensando na suinocultura, quais são os benefícios ambientais e econômicos para usar o biogás hoje, né? Porque o Uhum. produtor ele Então, precisa vamos tomar lá. essa decisão em algum momento, né, para investir. Ele precisa tomar essa decisão em algum momento. Então, essa decisão muitas vezes está vinculada a uma questão ambiental, uma pressão de fazer tratamento do dejeto. Então, o biogás, ele te dá a oportunidade de gerar algumas receitas ali ou minimamente alguns custos evitados. Então, quando a gente pega uma região como a do oeste do Paraná, a gente vai encontrar diversos suinicultores e produtores de proteína aqui que estão em fim de linha, né? Ou no final de uma rede de distribuição de energia. Então, são produtores que ficam sem energia muitas vezes, ou quando ficam sem energia, ficam bastante tempo sem energia. Para esses produtores, o biogás traz segurança energética. Então, quando você precisar da geração de energia, quando a concessionária falhar com você, você está com o biogás ali à sua disposição, e daí, como você já está produzindo o biogás todo dia, vai gerando o tempo todo e traz essa segurança para a tua planta. Então, você faz o serviço ambiental de tratar dejeto, só fazendo isso bem feito, você tem biogás, com o biogás à disposição, você gera energia elétrica. E o que acontece na suinocultura muitas vezes? O que você consegue produzir de biogás é muito mais do que você precisa. Então o produtor normalmente fica naquela dúvida: faço um biodigestor menor só para atender minha demanda e invisto menos, ou não, vou tratar tudo e vou procurar um parceiro para fazer a compensação da energia. Então, com as últimas atualizações da questão de geração distribuída de energia, possibilitou os arranjos coletivos, onde você tem uma unidade que gera e injeta energia e diversas unidades que fazem essa compensação. Com isso, os produtores conseguiram encontrar a possibilidade de ter alguém dividindo com ele aquele investimento, né? Então, o que acontece na prática? O produtor está lá olhando numa situação, eu vou pagar sozinho meu biodigestor, meu gerador e tudo que eu preciso colocar, meu quadro de proteção, tudo. E daí eu tenho um terceiro que tem interesse em compensar essa energia. É o dono de uma farmácia, o dono de um comércio, o dono de um supermercado, uma cooperativa de energia, né? Então, o Paraná está bem servido de cooperativas de energia que têm feito esse trabalho de intermediação. Então, o que acontece? Ele tem um contrato com essas empresas de longo prazo, onde ele consegue amortizar mais rápido todo o investimento que ele precisa fazer, ou ainda em alguns casos, que são as situações que eu particularmente acho mais interessantes para o produtor, é quando o produtor investe no biodigestor e o terceiro coloca a geração de energia. Então, o parceiro dele vem e coloca, faz o investimento na geração de energia, bota o gerador, quadro, faz todo esse investimento e o produtor produz o biogás. Dentro dessa parceria deles, 25, 30% da energia fica ali na propriedade, que é o que o produtor precisa. Então, ele tem segurança, tem redução de custos e tem um parceiro para fazer esse investimento. Então, é um arranjo que tem funcionado muito bem e deu uma impulsionada bastante grande no número de projetos de biogás para geração de energia elétrica no Paraná e especialmente em Minas Gerais, né? Paraná e Minas Gerais hoje são os dois estados juntos têm mais do que a soma de todos os outros estados em número de planos de biogás.
E já teve projetos que eu lembro ali em Marechal Cândido Rondon, que é os condomínios, né? Vários produtores com o Uhum. biodigestor e um gerador. Como que funcionou o projeto, assim? Só para nós entender, que tinha até tubulações de gás envolvendo, né? Vários fatores, né? Isso. A Oeste do Paraná tem dois projetos assim. O primeiro deles foi o do Ajuricaba, em Marechal Cândido Rondon, que ele tinha o objetivo de fazer esse domínio técnico, né? Então, foi um projeto que foi implantado para a gente conseguir equacionar todas as questões técnicas de produzir biogás em pequenas propriedades, transportar esse gás para um local e fazer esse beneficiamento. Então, nesse caso, o investimento na geração ele fica diluído entre todos os produtores que participam. Então, fica muito mais interessante. O projeto do Ajuricaba hoje já não opera mais como condomínio, né? Era um projeto muito pequeno, numa escala muito pequena, mas que deixou esse legado em termos de técnicas e tecnologias para produzir biogás e colocou a rede coletora de biogás como uma tecnologia social, né, que ela consegue integrar diversos produtores. Agora a gente tem Entre Rios Oeste, né, uma rede de 22 quilômetros de biogás lá, que coleta biogás de 18 produtores, gera energia para o município, abate os custos, os custos com energia elétrica dos prédios públicos da prefeitura, e a prefeitura compra biogás, né, dos produtores, né? Então ali foi um trabalho bastante complexo. A gente levou uns 5 anos para conseguir colocar aquele projeto de pé por conta de algumas inovações tecnológicas que a gente precisou fazer, né? O, inclusive nosso amigo Ângelo estava nos primeiros estudos para implantação de Entre Rios, ele tava com a gente. Não, show, show. O Angelão tá sempre no meio. Conheci também aí o Luiz Thiago, né? Que trabalhou, acho, com vocês também. Sim, aham. Eles são os caras ponta aí, ponta firme, entende do biogás, né? Agora eu tenho uma dúvida aqui envolvendo a avicultura de corte, né? Você sabe que a região aqui de Palotina, os aviários muitos são aquecidos com gás, né? E eu já atendi alguns clientes e muitos estavam com essa dúvida. Será que não dá para usar o biogás para aquecer os Uhum. aviários? Já tem algum teste nesse sentido? Precisa envasar? Faz direto? Como que funciona? Porque eu não sei como é que funcionaria na prática, né? Para quem tem aves e suínos, né, Felipe? Para ver dessa possibilidade aí. Sim, é possível fazer sim. Em Toledo tem um produtor que ele tem suinicultura e avicultura. E inclusive ele faz, Oi? Acho que deu uma cortadinha. ele usa. Tá me Aí, escutando? voltou. Sim. Então dá para fazer sim o uso do biogás para fazer o aquecimento dos aviários, né? Tem ah, ou com campânula, especialmente usando campânula, né? A gente já viu testes aí em fornos de lenha adaptados para queimar gás, mas a eficiência é muito baixa, né? Pelo menos na época que eu trabalhei com isso, a eficiência estava baixa nessa conversão. Agora nas campânulas funcionava muito bem. E eu gosto muito eu lembro muito bem do dia que eu estava nessa propriedade e a produtora dessa propriedade foi entrevistada, e daí a repórter perguntou para ela assim, porque eles estavam usando já há uns 4 meses o biogás para aquecimento do aviário, e o aquecimento do aviário estava muito mais controlado, né? Então eles não precisavam acordar de madrugada para fazer alimentação, para lenha, picar lenha e tal. E daí a repórter perguntou para ela, quanto vale o biogás para a senhora? Aí ela falou, eu vou te devolver a pergunta. Quanto vale uma noite de sono sua? Aí a repórter não respondia. Ela falou, quanto valem duas? E quanto valem todas? Ela falou, isso é o que está valendo o biogás para mim hoje. O biogás está conseguindo me dar garantia para dormir com tranquilidade, tanto eu, quanto meu marido, quanto meu filho.
porque o controle do gás, da temperatura usando gás é muito mais simples, né? Então, tendo biogás à disposição, dá para fazer sim esse aquecimento de aviário. O que, o que a gente não tem ainda, e diria que pode ser uma coisa do futuro, não falta muito para a gente ver isso, é quando a gente olha o condomínio, né, é usar a rede de biogás como uma rede de serviços, né? Então, assim, enquanto o suinocultor está colocando biogás, o avicultor pode estar puxando o biogás para usar na avicultura, né? Então, você tem esse serviço ali, a rede de biogás a serviço dos produtores, uns injetando e outros comprando gás. Mas essa utilização do biogás, que eu acredito que o biodigestor ele não tem um estoque de gás ali assim para ir gastando assim, eu não sei como é que funciona na prática, né? Uhum. Talvez você vai me explicar melhor. Ou esse biogás é envasado para utilizar, ou ele ou consegue se fazer um estoque ou como é que eu vou dizer, né? Um certo nível ali para trabalhar ele, né? Uhum. Como que Tá. funcionaria isso na prática com os dois? Porque a gente está numa região que tem muito ali. Nós temos aí Santa Helena, Entre Rios, Marechal Rondon, Toledo, aqui em Palotina. Nós temos um frigorífico novo de suínos iniciando em Assis, né? Então é uma região que tem aves de suínos muito forte, né? Tem. E, bom, daí eu preciso te explicar o seguinte: a gente consegue armazenar biogás de uma forma relativamente simples, porque desde que a gente deixe em baixa pressão. E daí o que acontece? O biogás, a gente tem, além do metano, que é o que dá a energia dele, a gente tem CO2 lá dentro e tem H2S e um pouco de umidade. A gente precisa tirar o H2S e a umidade independente do uso que a gente vai ter, porque H2S mais H2O vai dar o H2SO4 e daí complicou porque a gente tem ácidos ali em contato com os equipamentos, né? Então vai ter corrosão, vai destruir tudo. Agora, se eu preciso comprimir, se eu preciso invasar, aí eu só consigo invasar biometano. Aí eu tenho que ir do biogás, eu tenho que tirar o CO2 e deixar basicamente só metano. Aí eu consigo invasar. Mas eu não preciso de biometano ou de invasado para usar na campânula, né? Então o biodigestor, aquele mais comum que a gente conhece, que é o modelo Lagoa Coberta, você consegue armazenar um grande volume de biogás na parte de cima dele. A gente também tem os gasômetros, né? A gente faz, que são como se fosse parece um zeppelin, assim, né? A gente é um balão que a gente amarra no solo e consegue segurar gás, né? Então a gente tem o biodigestor, então um avicultor, por exemplo, ele pode ter um reservatório desse com 250 a 300 metros cúbicos de biogás ali à disposição dele e um sopradorzinho para jogar para as campânulas. Então não é um processo complexo. E, particularmente, especialmente no ambiente rural, eu sou partidário da gente sempre evitar pressurizar. Então, eu sempre trabalhar em baixas pressões, porque em baixas pressões os riscos são muito baixos, né? A gente sabe sabe melhor do que eu a questão de carência de mão de obra na agricultura, então é comum propriedades que têm só a família para tocar, então são muitas atividades para tocar ao mesmo tempo. Então, eu tenho a preferência, né? Gosto da ideia da gente evitar pressurizar, porque a gente entra em processos um pouco mais complexos ali, que eu acho que a gente pode evitar esse risco aí para o produtor. Perfeito. Eu entrei nesse assunto porque o gás hoje, aqui, principalmente aqui na região, né, que o gás para o aquecimento ele acaba sendo o maior custo da avicultura de corte, né? E a gente terá Uhum. problemas aí no futuro com a falta de madeira para fazer lenha também para queimar, para cavaco e tudo mais, né? Por causa que a gente está olhando o cenário da silvicultura e já sabe que isso vai faltar lá na frente. E Uhum. o custo disso vai aumentar, né? Do aquecimento vai aumentar. E como tem muitos players nesse cenário aí de floresta plantada, né?
o último da cadeia lá embaixo que se alimenta dela também é o avicultor, né? E talvez é Sim. o menos capital envolvido ali, menos caixa para disponibilizar, e é um que não aguenta muito aumento de custo. Então a gente vai ter que Uhum. buscar alternativas para o produtor rural ser mais eficiente, né? E Perfeito. aí talvez entraria o biogás em cena, né, como uma alternativa mais eficiente, mais sustentável e todas essas frentes. Mas o Perfeito. bio... E pode falar. Eu queria adicionar um ponto, Lucas, que é uma vantagem do biogás, especialmente para uma região nossa que tem muito. Quando a gente olha a região, você pega aqui, anda 20 quilômetros, você vai passar por 6 suiniculturas, 20 aviários e mais uns 10, umas 10 leiterias, assim, né, pequenas. A gente tem a possibilidade, tem uma diversidade grande de substrato para produzir biogás. Então, quando a gente parte para um energético como biogás, a gente evita logística. É um negócio que você sabe muito bem que complica. A gente está trazendo madeira do sudoeste do estado, do norte de Santa Catarina, tem vindo lenha para o oeste do Paraná. Né? E o custo disso é muito alto. Então, você ter energético regional, né, um combustível produzido aqui e entregue aqui, você tem uma competitividade muito maior para a região. Não, com certeza, com certeza. Né? E mantém também recursos aqui, né? A gente começa a rodar a capital dentro de uma região. Não, muito bom. Mas também o biogás pode ser utilizado para gerar energia elétrica, né? Você citou no começo um pouquinho. Como que isso funciona hoje na prática, né? Essa geração de energia. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente pega o biogás, uma vez produzido, né? A gente precisa tirar o H2S e a umidade e abastece o grupos motogeradores. São geradores ciclo-Otto, né? São geradores, alguns adaptados, né, de diesel adaptados para gás e outros de gás natural adaptados para biogás, que são utilizados para a geração de energia elétrica. Essa geração de energia elétrica ela pode acontecer de duas formas, basicamente. Isolada, né? Então eu não conecto a unidade na rede da companhia de energia, no caso do Paraná, que é da rede da Copel, ou eu posso fazer ela conectada na rede da Copel. Quando que é interessante fazer um e quando que é interessante fazer o outro, né? Se você tem muitas cargas, se você tem um consumo constante de energia, a operação isolada faz mais sentido. Quando você tem oscilação, que é o caso mais comum, né? Você tem horários que você consome mais energia, aí o ideal é você fazer em geração distribuída. Então você está gerando o tempo todo, né? Você gera energia e injeta na rede. E como é que funciona basicamente? O teu gerador está gerando e você está consumindo energia na tua propriedade ao mesmo tempo. Então você está com bomba ligada, bomba d'água, luz, refrigerador, uma série de equipamentos ligados consumindo energia o dia inteiro. Ao longo do dia você tem variações, porque tem bomba que entra num horário, a fertirrigação entra no outro horário. E daí, conforme você tá gerando, o que você não consome instantaneamente é injetado na rede. Então, na hora que você precisa mais energia do que você consegue gerar, você vai pegar da concessionária. Né? E daí você pega e vai abatendo desse saldo que você colocou de energia antes. Então, a geração distribuída, ela deixa a tua máquina operando muito melhor, porque daí você tem ela operando sempre no mesmo regime, porque daí ela não. Quando você opera isolado, quem manda é a carga, né? Então, quando você começa a pendurar equipamentos, o gerador vai oscilar a operação dele. Aí isso para a eficiência dele é ruim, para manutenção é ruim. Então, o ideal é você conectar em GD. Agora, se você tem um consumo de energia que é flat, que a gente chama, né, que é o mesmo consumo o dia inteiro, aí uma operação isolada pode fazer sentido para você. Né? Então,
Até 2015 a gente tinha muitas plantas isoladas e de 2015 para frente diminuiu muito o número de plantas isoladas, né? E a gente também tinha geração isolada só na ponta, especialmente daí não na suinocultura, mas nos frigoríficos. Né? O frigorífico ele tem uma tarifa diferenciada de energia no horário da ponta. Então, daí na hora das 6 às 9 da tarde, eles desligavam da concessionária, isolavam as cargas e geravam com um gerador diesel ou com um gerador biogás dentro das unidades industriais. Que legal. E eu pensando aqui, você falando e eu raciocinando, né? A gente consegue hoje, complementando aí com a energia solar, né? Um produtor rural que tem aves e suínos, Uhum, ele vai conseguir ser autossustentável em aquecimento e energia elétrica, né? Tanto no verão, com a questão da energia elétrica e tudo mais, como no inverno, para o aquecimento, que são os dois maiores custos deles, ele conseguirá ser autossustentável, claro que tudo demanda investimentos, mas nós vamos chegar num nível aqui uhum. de sustentabilidade fora do normal, né? Porque isso já não tá, não é um futuro muito longe isso já pode acontecer em breve, né, Felipe? Isso pode acontecer em breve, mas tem um ponto que o lado do produtor, mas tem o lado da cadeia produtiva. Eu entendo que quando a gente fala do biogás como energético, a estratégia do solar, é importante a gente olhar a região e falar de competitividade regional, né? Então, assim, regiões que estão bem servidas em termos de fornecimento de gás, de energia, eles geram uma competitividade maior para todos os produtores que estão ali naquela região. Então, se está fácil para o produtor comprar biogás de alguém, se está fácil para negociar resíduo com alguém para produzir biogás, se está fácil para comprar biometano para quem quer comprar biometano, se os fornecedores de campânula estão preparados para trabalhar com biogás e adaptar as campânulas para biogás e biometano. Então, esse é um trabalho que precisa acontecer na região, né? Então, e a visão é de que as cooperativas, os integradores, eles precisam se envolver nisso, né? Então, precisa ter um trabalho de cadeia produtiva aí, né? Até porque o biometano, né, ele tem um poder calorífero diferente do gás natural, né, que a gente utiliza, né? Você talvez vai entender melhor. Ele é mais Uhum. forte, como que ele é? Ele não, a gente usa eles têm um poder calorífico similar, né? Então a gente consegue, nas mesmas aplicações que você usa gás natural, você consegue usar biometano, né? Então o biogás aí já tem um poder calorífico mais baixo, Ah, né? entendi. Então, quando a gente está falando de uso comparando com o GLP, por exemplo, que é o botijão de gás, aí a gente também tem algumas variações, mas que o biogás consegue suprir numa boa, né? Então, quem está sendo servido por GLP consegue ser servido com biogás a qualquer tempo. Não, show de bola. Bacana. Então, seguindo aqui para frente, a gente já entendeu que o biogás ele pode ser utilizado no aquecimento, a gente entendeu que o biogás pode ser utilizado na geração de energia, né? Que a gente pode utilizar o biometano nessa frente, mas a gente quer entender um pouco mais a fundo. A gente falou aqui Uhum. do biometano, principalmente, né? E o ouvinte está lá, tá, mas como é que vocês chegaram no biometano? O que é o biometano, Felipe? Só para nós esclarecer para o nosso ouvinte. Beleza. O biometano, ele é o biocombustível, né? É um biocombustível regulado. O que isso quer dizer? A Agência Nacional de Petróleo reconhece que o biometano é um combustível. Como é que a gente produz, como é que a gente chega no biometano? A gente pega o biogás, tira o CO2 que está nele, o H2S é a umidade, e aumenta a concentração de metano. Então, no biogás produzido naturalmente ali, in natura, eu tenho entre 55% e 65% de metano. No biometano, eu tenho 94% de metano, até 96% de metano eu consigo chegar. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho muito mais energia por volume. Né? Então, eu tenho um gás que tem muito mais energia, um composto gasoso que tem muito mais.
muito mais energia. Mas por que eu refino a biometano? Né? A principal motivação para refinar biometano, né, que é tratar o biogás para produzir o biometano, é na finalidade veicular, né? Ou seja, para aplicações em veículo. Então a gente consegue usar esse combustível substituindo o diesel, substituindo gás natural, substituindo etanol, substituindo gasolina. Então a gente tem hoje no Brasil veículo leve rodando a biometano, tem trator rodando a biometano, tem caminhão rodando a biometano, tem ônibus rodando a biometano, né? Então, o energético para mobilidade, né? Então, a gente tem falado muito sobre a questão de redução de emissão de gases de efeito estufa no frango, na suinocultura. Isso tem a ver com o diesel, né? Especialmente que a gente tem que passar a evitar. Legal. Uma curiosidade agora que me veio aqui à cabeça, a gente está falando de biogás na suinocultura, né? E eu lembro que ano passado, ali no Mato Grosso do Sul, em Maracaju, visitei uma propriedade lá. Inclusive, a gente entrevistou o gestor aqui, que é o da Sapé Agro, né? Que é o Arthur. E lá eles fazem biogás a partir dos dejetos do gado de leite, né? São Uhum. 400 vacas em lactação, gera muito, né, esterco, estão confinadas, tá? São tudo 100% confinado. E Uhum. eles geram esse biogás lá. Eu vejo que eles separam, né, a questão de sólidos e líquidos antes, mas eles conseguem gerar energia. É eficiente também isso com o gado de leite? Gera mais, menos energia? Como é que funciona no caso do gado? Se vocês têm estudos nisso aqui na região Sim. também? Se eu tivesse que elencar, que escolher um resíduo para trabalhar a vida inteira, seria o dejeto de gado de leite. As fazendas de leite têm um dejeto muito estável para a produção de biogás, produzem um biogás de uma qualidade bastante boa, mas ele exige alguns cuidados, como a separação, né? Porque muitas vezes a gente tem cama, então aí é maravalha junto com dejeto. Então essa separação ela não é simples, né? Mas produzir biogás em leiterias é uma excelente alternativa, né? A gente tem você deu o exemplo lá do Ajuricaba, né? Em Marechal Cândido Rondon, lá a gente tinha produtores com 10 vacas, 12 vacas e produzindo biogás para atender toda a sua propriedade ali em termos de uso para cocção e higienização dos instrumentos de ordenha e tal. Então, num caso bem pequenininho, mas que a gente tem fazendas grandes no Brasil, no oeste do Paraná, Star Mill, que é uma fazenda grande aqui da região, que já produz biogás, acho que desde 2008. Não, que bacana. Não, e ele lá, no caso dele, ele auxilia muito com a questão da energia elétrica, né? Porque Uhum. é 100% confinado, ele gasta muita luz. E aí complementa, claro, com o solar, então ainda sobra no final para ele vender energia, né? Então é uma questão muito interessante que vem fazendo lá. E Felipe, como que o biogás, a cadeia aí do biogás e todas as oportunidades que ele nos traz pode contribuir para uma transição energética? Nós estamos numa região que tem uma oportunidade gigantesca de utilização do Uhum. biogás. Vocês já vemos muitas propriedades, né, utilizando biogás e tudo mais, mas como que isso pode contribuir para uma transição energética? E o que seria isso, né? Então, Lucas, o ponto aqui é mudar a nossa relação com a questão da energia, né? E o ponto que eu gosto de trazer é a questão da diversificação, né? Então, fica até fácil falar sobre isso contigo, que é do agro, porque você sabe muito bem o quanto que a diversificação para a economia rural ela é importante. Do mesmo jeito, esse conceito de diversificação na energia ele é importante. Então, depender
de um energético só, né? Então o Brasil tem um sistema integrado nacional para fornecer energia elétrica. É o Brasil todo ligado na mesma geração, né? Então na dependência de um controlador. Então tudo que a gente tem avançado em termos de geração autônoma de energia, alto consumo de energia, os microgrids, né? A gente acabou não falando do microgrid, mas o oeste do Paraná tem o primeiro microgrid a biogás do Brasil, né? O que é o microgrid? O Na que hora que seria esse falta microgrid, né? energia da concessionária, quando falta energia da concessionária, um trecho da rede é isolado e entra uma unidade, essa unidade de geração de biogás, ela entrega energia para os vizinhos. Porque hoje o que acontece? Na falta de energia, você consegue atender somente a sua propriedade. O projeto do microgrid, você estendeu o benefício na falta de energia para produtores vizinhos, ou seja, você isola, você faz um ilhamento de um pedaço da rede. E essas alternativas, né, começam a permitir que regiões que têm falta de energia ou pouca qualidade de energia passem a olhar para o investimento em projetos maiores de integração de produção, né? Então, hoje, por que uma região às vezes deixa de aumentar a sua produção de aves e suínos? Por uma questão de infraestrutura, né? Você não consegue mais pendurar aviário e suinocultura naquela infraestrutura que está ali, viária, de fornecimento de energia. Agora, a hora que você consegue estabelecer arranjos locais para fornecimento de energia, você aumenta a competitividade dessa região. Então, quando a gente fala de transição energética, é a gente olhar para essa menor dependência da lenha, por eu ter o biogás como uma alternativa para aquecimento. Eu deixar de olhar para uma dependência tão grande do diesel, por eu ter a possibilidade de produzir biometano, né? A gente deixar de consumir diesel, né, num curto prazo é uma utopia, né? Então, assim, a gente não pode olhar dessa forma, a gente tem que olhar como transição. Essa transição é uma transição que vai levar dezenas de anos. A transição energética é um negócio que não é de 5 anos, 10 anos, isso vai levar uns 100 anos para a gente fazer, para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Só que os primeiros passos, eles estão sendo dados. E o que a gente tem percebido é que isso tem aumentado a competitividade das regiões, né? E eu entendo que esse é o ponto. Regiões que avançam para uma relação mais madura com energéticos disponíveis, elas conseguem crescer mais rápido, se desenvolver mais rápido. A gente está. Você mencionou antes do frigorífico em Assis, né? O que isso gera em termos de aumentar a produção de suínos na região, e o que isso significa de número de unidades penduradas em redes de distribuição de energia. Então, se isso não vier atrelado com geração de biogás, geração de energia elétrica com biogás, geração distribuída de energia, a qualidade da energia, a qualidade para esses produtores vai oscilar demais. Então, isso tem que vir com essas estratégias juntos, senão vai tropeçar. Perfeito, muito boa a sua explanação. Agora, para quase fechando, você falou muito bem ali da questão da transição energética. E quando a gente fala em hoje, está muito até mais na mídia e tudo mais, a questão do ESG, sustentabilidade, mas não no produtor rural, que a gente já entendeu que ele tem a ganhar com energia, com aquecimento, com venda de energia e entre outras frentes. Mas quando a gente pensa na cadeia do agronegócio, né? Uhum. Nos sistemas de produção agroindustrial, quando a gente pensa como Estado, quando a gente pensa como país, qual que é o ganho hoje
disso quando envolve o biogás, principalmente? Porque a gente já trabalha muita coisa, mas está trabalhando, e você que está à frente, e envolve não só o desenvolvimento, mas também pesquisa e inovações em tudo isso, como, como a gente pode se sair melhor utilizando o biogás? Como? Perfeito. Lucas, assim, ó, vou até aqui fazer uma analogia, né? O quanto foi importante para a suinocultura e para a avicultura o processo de verticalização e da integração produtiva, né? Então, o que aconteceu? Os produtores passaram a se preocupar somente com a gestão, enquanto medicamento, ração, genética, comercialização, industrialização, tudo isso ficava a cargo de um terceiro, né, que é o integrador, seja uma cooperativa ou uma empresa integradora. Quando isso acontecer com o biogás, né, quando se perceber o quanto que se dá para fazer com biogás, da mesma jeito que se faz com frango, que se faz com suíno, a gente vai chegar num patamar de desenvolvimento assim fora do comum, né? Então o que eu percebo e que é importante que as pessoas entendam é que o biogás ele está disponível diariamente para ser adotado como uma estratégia para melhorar a renda de produtor, melhorar as questões de relação com a energia das cooperativas. Então, você imagina o seguinte, vamos usar um exemplo aqui. A logística, toda a logística que envolve uma suinocultura, né? Então, desde a ração ao suíno, a levar o suíno, buscar o suíno, levar para o frigorífico, processar no frigorífico e levar essa carne processada até o porto para fazer uma exportação. Hoje, toda essa logística no diesel. Aí você pega e olha e fala, e o dia que toda essa logística acontecer no biometano? Então você tem condição de ter um suíno com um lastro verde. O rótulo dele é limpo. Aí se você produzir o biogás, a energia elétrica com biogás ou solar. Você tem o frigorífico, né? Vamos pegar o exemplo do frigorífico da Frimeza aqui em Medianeira, que produz biogás, usam biogás para chamuscamento, né, dos suínos. A gente tem exemplos aqui no Paraná de frigorífico que usa o CO2 tirado do biogás para fazer a sensibilização do suíno antes do abate. Então tem uma série de benefícios que o biogás consegue trazer para a cadeia produtiva que reduzem as emissões, pagam as contas e estabelece uma relação muito mais próxima do produtor com o integrador. Né? Então o produtor não fica fora disso, o integrador não fica fora disso, isso tudo está ali na gestão deles. Só que a gente precisa que em algum momento o integrador, seja uma cooperativa ou não, um desses tome a coragem, né, criado esse entendimento de fazer, de estabelecer essa primeira abordagem. Eu entendo que a hora que isso acontecer a primeira vez, a gente vai ter a gente vai ver uma região desenvolver assim sem precedentes, né? Eu torço muito para que isso aconteça no oeste do Paraná, né? Porque a gente tá aqui, mas a gente está trabalhando com diversas cooperativas do Brasil inteiro, tentando trabalhar justamente esse processo. Que bacana, Né? que bacana. Então, e o ESG ele trouxe para a gente uma responsabilidade muito grande, que é assim, sustentabilidade hands-on que a gente fala, né? Mão na massa, não é romantismo, né? Show. Não é a historinha não tem historinha.
O biogás está aqui, vocês estão produzindo biogás, é usar esse biogás que está aqui para gerar segurança energética, redução de custo direto. Se eu vou usar para biometano, é esse biogás aqui que eu vou refinar para biometano para usar no caminhão da sua granja, né? Esse caminhão que está vindo buscar o teu suíno, ele tá todo pintado de verde porque esse é um caminhão a biometano, ele chegou a biometano, rodou a biometano, produzido com dejetos da suinocultura ou dos resíduos do frigorífico. Isso é ESG na prática. Isso é fazer bem feito, sabe? Então, a cadeia de proteína animal tem uma condição muito grande de fazer isso. Que bacana. E quais são as iniciativas do Cibiogás voltadas a isso Uhum. hoje, né? Isso. Hoje, assim, o Sei Biogás, né, dentro das nossas atividades, a gente tem 41 organizações conectadas com a gente, né? A gente tem o Clube de Biogás, que a gente chama que é o Clube de Negócios em Biogás. A gente executa projetos de P&D para desenvolvimento de tecnologia, estratégia para produção para produção e processamento de biogás, né? Hoje, para te dar um exemplo, a gente está com um projeto de P&D para produzir querosene de aviação a partir de biogás, né? Então você imagina, né? A gente está chegando, a gente começou falando de biogás para gerar energia elétrica, a gente já está produzindo combustível de aviação a partir de biogás. Então, para você ter uma ideia dessa diversificação de aplicações, né? Então, o que o CBiogás faz, né, para o mercado? A gente faz todas essas definições técnicas e tecnológicas e rotas para o melhor aproveitamento do biogás e para a gente ter um resultado de impacto ambiental, social e econômico mais positivo possível. E a gente também faz dar suporte, né, para as empresas que estão decidindo colocar um projeto de biogás de pé. Né? Então a empresa quer colocar um projeto de biogás para rodar e fala, ó, eu recebi aqui 10 propostas, um é um biodigestor que triangular, o outro redondo, o outro quadrado, um aquece, o outro não aquece, o outro agita, o outro não agita. Como que eu decido? Esses caras, esses caras não têm condição de decidir, não têm informação suficiente para fazer essa decisão. E só que daí nesse caso a gente acaba trabalhando com os projetos maiores ou os projetos condominiais, né? Porque o que acontece para a suinocultura, por exemplo, a gente já tem rotas muito bem estabelecidas para produzir biogás na suinocultura. A gente tem aqui no oeste do Paraná excelentes fornecedores, né? Eu digo que dois dos melhores fornecedores dos top 5 do Brasil, 2 estão aqui no oeste do Paraná, né? Fornecedores de tecnologia de biogás, caras que colocam o biodiesel para funcionar e se sabe que a qualidade é altíssima, né? Não tem dor de cabeça. Não tem dor de Top, cabeça. top. Então são rotas que já estão estabelecidas, né? Então, para Top. esses casos, a gente tem treinamentos, consegue entrar no site do CBiogás e encontrar publicações, notas técnicas sobre produção de biogás, referências técnicas, quanto que eu produzo de biogás por, por suíno, por vaca de leite, tudo. Essas referências todas vocês conseguem encontrar no site do CBiogás e tem vários treinamentos também que a gente faz. Show, show. E para finalizar, não menos importante, agora eu lembrei, dá para extrair e utilizar o hidrogênio também pelo Oi? biogás, não dá? Tem pesquisas voltadas ao hidrogênio também no biogás, não tem? Oi, Lucas. Na utilização do hidrogênio e tudo mais, né? Oi, desculpa, Lucas, picou um pouquinho para mim aqui. Oi. Eu sei que tem pesquisas também voltadas à utilização do hidrogênio a partir do biogás, não tem, Felipe? Isso, né? Então, o metano que está no biogás, né, é CH4 e o hidrogênio é H2. Então, em todo CH4 eu tenho 2H2. Né? Então, o que é o processo que é feito? É o que a gente chama de reforma do metano.
Então a gente reforma o metano, né, e quebra ele em duas moléculas, basicamente, né, quebra ele em duas moléculas de hidrogênio. Eu estou falando aqui de forma muito simples, um engenheiro químico me escuta falando aqui, ele acha que eu estou falando de algo Não, muito fácil de se fazer. não, eu pedi porque eu já vi algumas pesquisas relacionadas a isso na época que eu estava na graduação. Até aqui na UFPR tinha algumas Uhum. pesquisas voltadas a isso. O professor Elton também vinculado a isso, né? E eu O lembro que Sorel tem a maior referência em hidrogênio no Brasil, assim. Ele não, é ele é fora da fenomenal, curva, né? E tá por aqui, fora da voltou para curva. Valutina agora, voltou para Valutina. Mas Excelente. Felipe, é um prazer aprender com você e dá para perceber que você está no meio de tudo e conhece os benefícios e as oportunidades, né, da utilização aí de biogás, não só na suinicultura, mas como oportunidade de transição, né, energética e também Uhum. sustentável aí para o nosso Brasil. Eu queria agradecer a sua participação. Queria agradecer também ao Angelão, que me recomendou você, né? O Ângelo Mari, né, lá de Foz, para quem não conhece, foi professor da UFPR, trabalhou no PTI, também tem doutorado vinculado aí às questões do biogás, Sim, né? É um grande amigo meu lá de Foz. E o dia que eu for para Foz do Iguaçu mais uma boa vez, gente. espero encontrá-lo lá também. Obrigado, Felipe. Combinado. Valeu, Lucas. Obrigado. E quem quiser Foi um saber um pouquinho prazer. mais, né, do Subbiogás, procure na internet, vou deixar um link também na descrição, né? O pessoal é de Foz do Iguaçu, está sempre lá disponível com muito conteúdo também para passar para vocês. Eu agradeço a sua participação, Felipe, a você que está Isso. ouvindo até agora. Compartilhe com aquele amigo que tem suinocultura, que está querendo investir na suinocultura, né? Aproveite os outros episódios, todas as quintas-feiras estamos saindo com episódio novo, tem bastante novidade saindo, e o nosso dever aqui é ajudar o produtor rural a entender um pouco mais das oportunidades dos seus negócios rurais, né? Então eu tenho a oportunidade de simplesmente perguntar para pessoas mais inteligentes do que eu e aprender no processo. Então, obrigado a todos, compartilhe lá, inscreva-se no YouTube, no Spotify e até a próxima. Obrigado, Felipe, um abraço.